hoje? Amém. Eu tô aqui, gente, que loucura. O Momento Família é sempre assim, como é que fala? É um ambiente diferente de culto, né? Assim, é muito dinâmico, muito conversado e tal, mas eu não sei porquê, eu tô sentindo algo diferente. Algo assim, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que Ele tem preparado para hoje. Eu me preparei, fui buscar Deus, mas eu tô aberta para qualquer coisa que o Espírito Santo quiser fazer, porque é sobre Ele, não é sobre eu, não é sobre nós. E eu tô me sentindo assim, tem algo na atmosfera, E eu, o que eu queria falar? Deu um branco agora, tava com o negócio na cabeça. Isso que a Rosana estava falando, que as palavras, vocês estavam falando, as palavras são importantes. E às vezes, tem dificuldade mesmo de dizer, né? Ele não tem aquela facilidade, não flui naturalmente. Tem gente que é mais espontâneo, fala, igual você vê, o pastor veio aqui na frente com a pastora, né? E a gente morreu de rir, só sai. Tem uns que ficam meio assim, engasgados, mas é normal e não tem problema. Agora, é importante a gente falar, sabe por quê? Porque, às vezes, mesmo que um casal esteja passando um momento crítico de crise no casamento, mesmo no momento da crise, porque quando você está no momento da crise, você não sente de falar nada. Aliás, parece que você não está vendo nem nada que o outro tem, né? Então, você não quer falar. Mas é bom a gente falar assim, sabe por quê? Porque dentro de cada um de nós tem o potencial para ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. Amém. Tem a nossa verdadeira identidade. Aquilo que Deus tinha em mente quando Ele criou cada um, já está dentro da gente. Talvez você não descobriu ainda, talvez você está nas lutas, nas batalhas, está na imaturidade ou no egoísmo, mas está lá dentro de você. Então, quando a gente fala, a gente chama aquilo para fora. A gente declara profeticamente, olha, você é isso, você é aquilo, eu vejo isso em você. E isso vai trazendo vida para o outro, né? Então, a gente tem que falar. Eu estou me sentindo à vontade. Geralmente, às vezes, quando eu venho aqui, dá um nervinho. Sempre dá um nervinho. Tô nervosinho um pouquinho, mas eu também tô me sentindo assim, tá um ambiente gostoso, né? Tá assim, agradável, tá confortável. Então, ai Jesus, esse tema de submissão e honra, oh Deus, você já sabe da história, né? Nem vou entrar nessa aí não, senão nós vamos ficar aqui. Mas eu tava orando, eu pedi a Deus e Deus foi confirmando e tal. Então, por isso eu tô aqui. Coube a Deus, às vezes eu não entendo as coisas que Ele faz, mas eu obedeço. E coube a Deus me colocar aqui nessa noite. Agora, esse tema é um tema complicado, é um tema difícil, é um tema que já tem muito preconceitos, né? Que já tem muita, resistência, porque muitas vezes a gente aprendeu as coisas erradas, ou nunca aprendeu, sabe? Nunca teve um ensino da forma que é biblicamente. Então, cria resistência. E sem contar que tudo que diz respeito à nossa carne, sempre vai criar resistência, porque a carne nunca está disposta, né? Então, o que eu queria falar um pouquinho antes, para a gente poder conseguir entrar nesse tema de submissão e honra e entender, a gente falar, vou tomar um pouquinho dessa água aqui, dá licença. A gente falar sobre autoridade. Porque não tem como a gente entender submissão e honra sem a gente entender autoridade. Autoridade é um princípio que existe no reino de Deus, e a submissão vem quando a gente entende autoridade.
E lembra aquela vez que eu e o pai, a gente falou aqui sobre heranças emocionais? Aí vocês lembram que eu falei 2 palavras hebraicas que são interpretadas com uma palavra conhecimento, né? Uma era dath e a outra era yara, né? E as 2 são conhecimento. Porém, o que acontece? Nós entendemos aquele dia que quando Deus criou o homem, eu coloquei um desenho maravilhoso ali, né? Da minha letra linda, mostrando os quartos, os computadores, as salas do prédio. Quem lembra? Então, e aí, o que nós falamos? Que quando Deus programou o homem, e ele fez, quando estava lá tudo perfeito antes do pecado, Deus programou o homem para funcionar pelo conhecimento death, que é o quê? Um conhecimento por obediência, né? Antes da Eva comer o fruto, a gente estava programado assim, para caminhar com Deus através da obediência. Aí o fruto parecia muito apetitoso, estava bonito, estava brilhando, interessante, e ainda tinha uma coisa assim, olha, desse fruto aí você tem um conhecimento que você vai ser igual a Deus. Então tinha uma atração ali no fruto, né? Aí ela foi e comeu, e aí o que aconteceu? Os computadores, né? Cada um de nós, a nossa mente, que tinha sido programado para funcionar através do conhecimento death, que é o conhecimento por obediência, ele foi bugado, né? Que fala em português lá no Brasil assim, ele entrou um vírus, e aí o vírus corrompeu a forma do homem funcionar. Então agora ele funciona pelo vírus Yara, que é o vírus da consequência, é o vírus da experiência. Aí você lembra que eu contei a história de um pai nunca iria permitir um filho enfiar a mão no coisa de cobra lá e ser picado para descobrir como é que funciona o veneno da cobra. Você pode ler um livro e conhecer sobre o veneno, ou você pode enfiar a mão lá e conhecer sobre o veneno. Só que se você enfiar a mão lá, isso é loucura, né? Então Deus, o nosso Pai, não era esse tipo de conhecimento que Ele queria que a gente adquirisse. Ele queria que a gente caminhasse por obediência, confiando que aquilo que Ele determinou, que aquilo que Ele falou, que Ele estabeleceu, que a vontade dEle é suprema, absoluta, boa, perfeita e agradável. Amém? E aí, o que acontece? Tudo foi corrompido. Então, quando a gente vem para Deus, o nosso espírito foi redimido, o nosso corpo também redimido, mas a nossa alma, ela também precisa de ser redimida. E ela é redimida, ela já recebeu autoridade para ser redimida pelo sangue de Jesus, só que o trabalho da renovação da mente é contínuo até o dia de Jesus Cristo voltar. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. O que significa isso? Olha, o entendimento humano, ele é corrompido. Ele não é confiável. Então, nós precisamos... Aí ele fala assim, ó, busque a vontade dele. Busque o que ele está dizendo em tudo que você fizer. E ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Por quê? Porque o reino de Deus, ele funciona pela autoridade. Tudo que Deus fez foi estabelecido, tem uma ordem, e ele é a autoridade suprema sobre tudo. Então eu vou ler aqui, ó. Deus age a partir de um trono estabelecido em autoridade. Todas as leis físicas do universo são mantidas por meio do princípio dessa autoridade. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, porque tem toda a autoridade. Então eu vou abrir aqui em Hebreus e a gente vai ler o que fala aqui, Hebreus 1:5. Vocês estão bem? Estão confortáveis?
fala assim, ó, Hebreus 1:3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra ele sustenta todas as coisas. Ou seja, a raiz de toda a autoridade está no próprio Deus. Só que aí Deus chamou o ser humano para trabalhar junto com ele. Quando ele chamou o ser humano para trabalhar junto com ele, o que ele fez? Ele estabeleceu o ser humano na terra para poder expandir o reino dele, para poder avançar, para poder fazer as coisas e exercer domínio, mas é para fazer debaixo da ordem dele, para estabelecer o reino dele e não o seu próprio reino individual, né? Então, isso é muito sério, a gente precisa de entender isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos aptidão para o sacrifício. A gente acha que sacrificar é melhor do que obedecer. Porque o que acontece? Porque no sacrifício existe aquele elemento da vontade própria, né? Você decide o sacrifício que você vai fazer. Você decide se você vai jejuar. Você decide se você vai fazer um voto, se você vai entregar alguma coisa. Parte do eu, parte daqui de dentro. Então, existe esse elemento humano. Agora, quando a gente obedece, a gente tem que ir por confiança, por fé. Isso é louco para a mente humana. É louco, é loucura viver assim, né? Então, o que acontece? Saul ofereceu um sacrifício a Deus e Deus rejeitou o sacrifício dele, né? Por quê? Porque não era aquilo que Deus tinha pedido. Então, Satanás, ele não tem medo de quando nós sacrificamos, mas ele treme quando nós nos submetemos. O homem se impressiona com o nosso sacrifício. Deus se admira com a nossa submissão. O que aconteceu? Davi pecou, mas Saul desobedeceu a autoridade. Davi, ele teve um problema de conduta, mas Saul, ele teve um problema de coração, um problema do próprio Lúcifer, porque foi isso que Lúcifer gerou, a insubmissão, né? O orgulho levou ele à ganância, vontade de ser como Deus, né? Quando você lê na Bíblia, fala que ele queria ter o trono dele lá mais alto do que o trono do Altíssimo. Então, ele cresceu o olho e ele criou uma rebelião lá no céu e saiu de lá. Deus mandou ele fora, chutou ele de lá. Aqui você não vai criar asa aqui dentro, não. Por quê? Tinha uma raiz de iniquidade no coração dele. Então, a insubmissão revela isso. Raiz de iniquidade. É um problema do coração. A insubmissão, ela é mais que um pecado. Ela revela e prova a presença da iniquidade no nosso coração. Se a insubmissão é algo tão abominável para Deus, por que nós somos tão insubmissos? Continuamos como indivíduos pensando no próprio eu. Olha isso. Quando Deus resolveu criar o casamento, o que ele fez? Ele colocou Adão lá, ele queria dar uma ideia para o homem do que seria o casamento, porque o casamento de Deus com a igreja já estava planejado, já estava determinado. Mas para o homem entender o que seria mais ou menos essa união entre Deus e a igreja, Deus colocou o homem no jardim e quando ele fez e ele estava pronto, ele falou assim, não, mas não é bom que ele fique só. E aí o que Deus fez? Deus fez Adão dormir, Adão apagou e aí quando Adão estava morto, Deus foi lá, tirou da costela dele um pedaço de carne, formou com a própria mão uma mulher e depois ressuscitou Adão e apresentou a Eva para Adão. Gente, estou confundindo, me ajuda aí. Aí, o que aconteceu? Até ouvi um pastor uma vez falando assim,
Quando Deus foi tirar a Eva de Adão, ele colocou Adão para dormir. Por quê? Porque ele estava construindo a Eva. Então, minha filha, fique tranquila, porque se o seu marido está dormindo ainda, não acordou, né, para a vida espiritual, para o sacerdócio, para tudo, fica tranquilo, porque você não está pronta ainda. Então, fique tranquila que daqui a pouco, na hora que você ficar pronta, ele acorda. Eu falei, eita, ai, Jesus. Ai, Jesus. Então, o que aconteceu? Ele criou Adão e Eva para representar, para a gente, né, aqui entender o que seria o mistério, que é o mistério dessa união de Jesus e a igreja. Jesus Cristo não é Senhor de indivíduos, Ele é cabeça de uma igreja. Quando somos um corpo, recebemos a missão de Cristo por intermédio da sua igreja, por meio de nossos irmãos. Sozinhos estamos fadados a tomar nossas próprias decisões. E nada traz mais benefício próprio que a insubmissão, não é? Porque é agradável você fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Então, ela é igual aquele fruto que a Eva viu lá na árvore. É apetitoso, tem aparência boa, é gostoso, dá fome e dá desejo, é atraente. Então, para se submeter, você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para o teu eu. Porque é simples assim, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Aliás, isso define tudo no reino de Deus. É simples. O reino de Deus é simples. As ordens, tudo que Jesus veio, que ele ensinou, que ele estabeleceu, tudo é simples. Só não é fácil. Porque você tem que morrer para você mesmo, né? Então, olha, essas pessoas que falam assim, eu sou a igreja, eu não preciso de estar congregando na igreja. Meu filho, uma mão fora do corpo, ela serve para quê? Nada. Uma mão fora do corpo, ela serve... Então, o que acontece? Deus, o corpo humano, ele mostra bem isso. A cabeça, ela é a que manda o comando para todo o corpo, não é? Só que o que acontece? No casamento, o marido é o cabeça. Só que a cabeça, ela manda o comando, mas o comando é em função do corpo. É para o corpo. Ela trabalha para o corpo, em conjunto com o corpo. Então, se você não está conectado e você está vivendo o que você pensa, o que você acha, o que você vive, você está fora. Você está insubmisso, você está fora daquilo que é a vontade de Deus estabelecida. Porque o que acontece? Só o corpo junto pode receber a missão de Jesus. A igreja, que é a que se submete ao cabeça, que é Cristo, só ela em unidade pode receber a missão de Jesus e completar aqui na terra o que ela precisa de completar. Moisés não tinha... Aqui, isso daqui é muito bacana. O que acontece? Deus, ele sempre na história humana escolheu pessoas improváveis para colocar em posições de autoridade, né? E ele continua fazendo isso até hoje. Moisés não tinha nada de especial, mas ele tinha um coração em branco, como uma folha, um papel. É isso que a gente é chamado, para ser carta viva. Nós somos apenas o papel e Deus vem e escreve a vontade dele em nós. Isso é se submeter. Ele tinha um coração em branco, totalmente preparado para receber uma mensagem de Deus. E tinha um coração disposto a obedecer sem resistência, né?
Aí Miriam e Arão tentaram alertar Deus sobre o fato de Moisés ser um homem fraco, um homem cheio de falhas, mas eles não entendiam a decisão de Deus de entregar a Moisés a autoridade. Por quê? Porque a gente julga pela aparência, a gente julga pela capacidade, a gente não vê dentro do coração. E a nossa carne, ela gosta de procurar defeitos nas autoridades para ela ficar livre daquela regra, sabe? Que ela tem que submeter, que ela tem que seguir. Por quê? Porque daí ela pode dar os frutos da carne, que a carne está sempre procurando manifestar os frutos da carne, né? Então, olha só, às vezes nós agimos como Anias e Safira, obedecendo para impressionar as pessoas e obter favor. Eu estou lendo mais rápido porque eu quero chegar na submissão, então eu vou aqui. Entregamos nos pés dos apóstolos nossa obediência parcial e achamos que assim estamos protegendo nossa casa da maldição da desobediência. E outra, nós não podemos manipular a nossa mudança. Não foi para trazer uma mudança de comportamento que Jesus morreu. Foi para recebermos de forma sobrenatural o mesmo coração submisso de Jesus. Nós somos dependentes dele. E essa obra de convencer o nosso coração a se submeter, é só o Espírito Santo que pode fazer. A única coisa que a gente pode fazer é abrir a porta do coração. Mas deixar ele entrar e fazer toda essa obra, é só ele que pode fazer. E às vezes nós temos resistência. Então o que acontece? Vem a dor, vem a luta, aí a gente quebra. Aí Deus vem e dá um coração novo, né? Um coração de carne, não de pedra. Quando entendemos que somos ramos dispostos a ser podados e limpos pelo Espírito Santo, não temos dificuldade de nos dobrar. Entendemos a nossa fragilidade. Gente, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, né? O ramo enxertado na videira recebe a vida por dentro e não por fora. Por isso conseguimos obedecer, pois vamos andar pelo caminho espiritual e não pelo raciocínio humano. O coração submisso manifesta verdadeiros frutos de obediência sem esforço. Agora, o que nós precisamos entender então? Primeiramente, a autoridade no reino de Deus, ela é estabelecida. Eu vou ler aqui pra gente, em Colossenses, deixa eu ver aqui, aqui. Em Colossenses, olha o que fala. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Gente, ou seja, todas as autoridades do mundo visível, invisível, as leis da natureza, todas elas estão submissas a leis de autoridade. Os animais, as plantas, as árvores, tudo funciona em perfeita harmonia dentro de um princípio de autoridade. E todo esse reino maravilhoso, animal, tudo está debaixo da autoridade suprema. Ele é soberano acima de todas as coisas. Então, o que acontece?
quando ele teve a ideia do casamento, ele criou o Adão e ele criou a Eva. E ele falou assim, olha, eu quero mostrar para vocês que a aliança que eu vou fazer com a minha igreja, com o meu povo, eu sou um noivo. A minha igreja, ela é a noiva. Então, eu vou colocar um homem e uma mulher, e a aliança entre o homem e a mulher vai exemplificar a aliança de Cristo e a igreja. Então, nós vamos ler aqui para a gente entrar. Não tem como a gente entender autoridade, entender submissão, se a gente não entender autoridade. Porque a nossa carne, os nossos pensamentos, olha, a cultura grega e a cultura romana sempre tiveram os maiores pensadores e que estabeleceram os grandes pensamentos, filosofias e ideologias espalhadas para o mundo inteiro, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente anda com filosofia, com ideologia, com pensamento que não é bíblico. Ela é ideologia grega, ela é ideologia romana, ela é ideologia de cultura, ela é ideologia de tudo que você vem trazendo de heranças. São ideologias que se levantam contra a verdade de Cristo. Nós somos influenciados o tempo todo por essas ideologias. O que você ouve na mídia, o que você vê no seu telefone, o que você ouve no vizinho, o sticker do carro do cara que está parado no sinal na sua frente, tudo ao nosso redor são informações que estão formando a nossa ideologia. Tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai para Deus, a gente tem que pedir, né, para Deus, Senhor, me transforma, sonda o meu coração, vai lá no profundo do meu coração, traz verdade no meu íntimo, sonda as minhas motivações, as minhas intenções. Sonda, por quê? Porque senão a gente vai vivendo a vida com ideologias e traz essas ideologias para dentro do nosso casamento. E não existe esse tipo de ideologia entre Cristo e a igreja. Não existe, é a vontade suprema que rege todas as coisas. A igreja está aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Então ela se submete ao cabeça. Aí, o que acontece? Deus estabeleceu as autoridades. Deus é o que estabelece as autoridades. É Ele que escolhe. Quando a gente, se chega uma pessoa, você sabe que essa pessoa, você conversa com ela, pela conversa que você tem com ela, você vê que ela se crê capacitada a tomar uma posição de autoridade. Você pode ter certeza que ela não sabe nada de autoridade, de submissão. Porque as pessoas que Deus chama para estar em posição de autoridade, eles se sentem incapazes. Eles se sentem como eles não podem estar naquele lugar não é para eles. Porque a autoridade, chamar para estar em posição de autoridade, é chamar para morrer, é chamar para servir. É uma vida de entrega. A cabeça, ela trabalha em função do corpo. Então, quando Deus colocou o homem na posição de autoridade, Ele chamou o homem simplesmente para morrer pela mulher, pela família, pela casa. É isso. Aí a gente vai chegar lá. Então, vamos ver aqui em Efésios. Cadê? Efésios. Deixa eu ver, eu anotei tudo aqui, gente, para não me perder. Aqui. Vamos ler, então? Fala assim, maridos e esposas, sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Uns aos outros. O marido se sujeita à mulher, a mulher se sujeita ao marido. Na igreja, um se sujeita ao outro. Lá fora, nós nos sujeitamos um ao outro. É sempre se sujeitando, é sempre em submissão. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Porque o seu marido
Ele pode não ser perfeito, mas ele é a autoridade, é algo que Deus estabeleceu. Ele chamou o seu marido como cabeça para ser autoridade. Então, quando você não se sujeita a uma autoridade, seja ela quem for, pode ser uma autoridade errada, uma autoridade que está errado, em pecado. Por exemplo, olha o que aconteceu quando Saul começou a perseguir Davi. Saul era autoridade, certo? E Davi sabia que ele estava equivocado. Sabia que ele estava fazendo as coisas errado. Davi deixou de obedecer, deixou de submeter a Saul? Não. Ele se submeteu, ele manteve o respeito, ele não tocou em Saul, porque ele sabia que Saul tinha uma posição de autoridade. Enquanto ele estava na posição de autoridade, ele estava debaixo da vontade que Deus tinha estabelecido para aquele tempo. Então ele não tocou em Saul. Mas ele obedeceu a Saul? Não. O que ele fez? Ele fugiu. Por quê? Porque ele sabia que Saul estava errado. Então, a partir do momento que Saul estava errado, ele se sujeitava em submissão e em respeito, mas não em obediência, porque a obediência absoluta é só a Deus. Então, quando uma autoridade ela está equivocada, ela está em pecado, você se sujeita e você obedece, e você não obedece. Você respeita e você se submete, mas você não obedece. Não foi isso que Pedro falou? Lembra quando Pedro foi lá no Sinédrio e eles estavam lá discutindo o que iam fazer? E Pedro virou e falou assim, vocês discutem e pensam aí, então, o que vocês acham certo a gente fazer? Mais vale a gente conseguir, porque eles não queriam que eles pregassem mais, que os discípulos estivessem pregando ali. O que ele falou? Mais vale a gente obedecer a Deus. Não foi desrespeito, conversou, estava lá, se submeteu à autoridade, reconhecendo quem estava em autoridade, mas não obedeceu. Então, aqui, esposa, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Olha isso. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, olha que a missão não é fácil, tá? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Ele lavou ela, ela estava lá suja, perdida, ele lavou com a palavra, purificou ela todinha. E olha o que ele fez. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Ou seja, a responsabilidade é grande. Por quê? E olha, eu vou falar uma coisa. Os homens, eles têm a tendência de entender mais o princípio da autoridade do que nós mulheres. Por quê? Imagina se um general bate na porta da nossa casa hoje e fala assim, olha, vocês precisam de mandar alguém para a guerra. A gente entrou em guerra e eu preciso de um membro da casa de vocês. Quem que vocês vão mandar? Magrão. O marido, ele vai,
né? Mais provavelmente o marido vai se oferecer para ir. Por quê? Porque ele vai para proteger a família. Ele vai para guardar, para cuidar, para salvar a sua mulher e os seus filhos. Então, eles têm essa tendência. É lógico, a gente sabe que tem maridos que ainda estão vivendo no egoísmo, na imaturidade, não entenderam, mas dentro deles tem o potencial, porque está no DNA do homem de proteger, de cuidar, de guardar. Então, o que acontece? Quando Deus fala para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, o que ele fez, Cristo? Ele limpou, ele cuidou e ele apresentou para ele mesmo. Por quê? Porque a mulher é a glória do marido. Quando você vê uma mulher amada, quando você vê uma mulher feliz, você pode ter certeza que ela é bem amada, que ela é bem cuidada. O homem é aquele que cultiva a mulher. É aquele que como é que fala? Que molda, que faz aquela, que constrói aquela mulher que ele quer ter. E ele faz isso e apresenta para ele mesmo. Por quê? Porque a mulher é a glória dele, como a igreja é a glória de Cristo, né? Como nós estamos em glória com ele. Aí aqui, em Pedro, ele fala assim, olha o que ele fala. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupe com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Agora, olha a instrução para o marido. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Honrem sua esposa, honrem. Sejam compreensivos no convívio com ela, no dia a dia, na correria. Tenha amabilidade, tenha compreensão. Não seja grosso, não fale com ela de qualquer jeito. Não desconte nela o estresse do seu dia. Por quê? Porque ela é filha dele. Você é filho, mas ela... Imagina vocês, pais, que têm as filhinhas, né? Que têm as menininhas em casa. Meu Deus, pensar em alguém vir tratar minha filha de qualquer jeito, você já, né? O super-homem quer sair sem uso de proteção. Então, nós somos as meninas dos olhos de Deus. Então, ele fala assim, olha, sejam compreensíveis com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que as suas orações não sejam interrompidas. Olha que sério isso. O marido que não cultiva a mulher, que não lava a mulher como Jesus lavou a igreja, que não cuida, que não ama, que não trata com paciência, com amor, que não cultiva ela, que não... Igual a gente cuida de uma planta para ela ficar bonita, o marido que não faz isso, sabe o que acontece? A palavra fala que as orações dele não serão ouvidas. Olha que sério que é isso. Então, o marido, ele cultiva. E qualquer marido que se coloca nesse papel de amar a esposa como Cristo ama a igreja, naturalmente a mulher se submete. Naturalmente. Por que a igreja se submete a Cristo? Porque Cristo
ama, ele é sacrificial, é incondicional, ele entrega, ele cuida, ele protege. Sabe o que a palavra fala? Que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Por quê? Porque ela é dele, ele cuida dela, ele empodera ela, ele aperfeiçoa ela, ele lava ela, ele cuida dela, ele ensina ela. Então esse é o papel do homem, assim como está falando aqui. E agora, para nós as mulheres, ele fala assim, olha, se seu marido, ele talvez não conhece a Deus, ele não tem o temor de Deus, vamos parafrasear, não tem o temor de Deus, vive de qualquer jeito. Sabe o que você faz? Aí é difícil. Por quê? Já não é difícil. Porque você vai ter que morrer para você mesmo. Você vai ter que morrer para você mesmo. Sabe por quê? Porque o princípio que Deus estabeleceu da submissão não anula a realidade do dia, da situação. Ele não anula. O que acontece? Às vezes... tá falando tempo esgotado? Eu tô aqui. Ai, Jesus. Ok, me dá umas piscadas assim, ou faz assim, sei lá, que senão eu vou falando. Tá. Então, deixa eu até tomar uma água. Coloca aí mais uns 10 minutos. 15, tá bom? Tá. Vou correr então. Olha aqui, sabe o que Tá. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica assim, eu não vou... isso são as filosofias das quais eu estava falando. Eu já pensei assim. Eu vou falar isso para vocês. Respeito. Que negócio de respeito o quê? Respeito, você tem que earn it. Você tem que merecer respeito. A gente respeita quem merece respeito. Olha as filosofias. É uma ideia lógica. Faz sentido? Faz sentido, né? Na nossa humanidade faz sentido, não faz? Imagina, respeitar quem merece respeito. Quem não merece respeito, então a gente caminha, não perde tempo com ele. Isso é uma filosofia de Jezabel. É uma doutrina de Jezabel. É uma doutrina do inferno. Por quê? Porque independente de como o seu marido é, o que ele pensa, a espiritualidade dele, o princípio não muda. O princípio não muda. É um mandamento. É para se submeter. Se você não se submete à autoridade que Deus estabeleceu, foi Ele que estabeleceu. O que mais fere o coração de Deus é rebeldia, é rebelião contra a vontade dele estabelecida. E o que a gente faz? A gente quer viver independente. A gente quer viver na nossa independência, nas nossas próprias ideias, nos nossos conceitos, na nossa realidade, na nossa verdade, na nossa indignação. Tudo nosso, que aponta para o nosso umbigo. Só que esses conceitos, essas ideias, essas filosofias, não muda o mandamento, a ordem, a funcionalidade, a vontade, aquilo que Deus estabeleceu dentro do reino dele. E sabe o que é submissão? Submissão é fé, é caminhar por fé, é acreditar que Deus sabe de todas as coisas. Olha o exemplo de Abigail. A Bíblia fala que o marido dela era um homem ruim, né? Um homem ruim, um homem que era mau. E ele foi grosso com Davi, foi intolerante, foi horrível, foi péssimo. E o rei Davi estava vindo para pegar ele. Né? Ela podia ter aproveitado a oportunidade. Pega mesmo, que leve. Como me livrar desse traste, que homem. O que ela faz? Ela vai lá, assume a culpa dele e se humilha e honra aquele rei, né? Aquela situação, leva toda a comida, tudo. E não faça isso, meu Senhor, fala para ele.
E aí o que acontece? Quando ela volta para casa, passa um dia, não lembro. O marido morre. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que Ele faz. A gente quer explicação para tudo. A gente quer entender tudo. Mas Deus não está preocupado em se explicar. Deus está observando se a gente obedece, se a gente se submete. Essa é a vontade de Deus. Ela foi honrada. Por quê? Porque ela honrou, porque ela respeitou, porque ela desceu, porque ela se humilhou, ela se submeteu. Ele morreu, com quem que ela casou? Com o rei, né? Com o rei. Porque honrou, porque se humilhou, porque desceu. E a palavra, ela fala aqui que essa foi o papel que Jesus fez para a igreja. Porque olha aqui que a palavra fala. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse aquilo que ele devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se de si, de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, de todo o teu reino, de toda a tua majestade. Ele se esvaziou de tudo. Se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, em corpo, oh meu Deus, corrompível, né? Um corpo que é limitado. Humilhou-se e foi obediente. Olha isso. Até a morte, e a morte de cruz. Porque essa é outra história, né? Morrer é uma coisa, morte de cruz é outra história. Ele desceu no baixo do mais baixo que nunca ninguém desceu. Ele desceu. E aí o que aconteceu? Por isso, Deus o elevou a um lugar de mais alta honra. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso exemplo, o cabeça. Se esvaziou, se humilhou, desceu, né? Então, se ele fez isso, olha, tem uma passagem aqui que fala assim, que quando... estava falando sobre sacerdotes, né? Que os sacerdotes são aqueles que Deus colocava para fazer os sacrifícios pelo povo e para eles mesmos e tal. Aí, olha o que fala. Aí ele estava explicando isso, sobre o sumo sacerdote. Ninguém assume essa posição de honra por si só. O sacerdote não podia escolher. Foi Deus que escolheu Arão, lembra? Foi Deus que escolheu a casa de Arão para ser sacerdote. Então, você não pode. Eu quero essa posição, vou assumir, eu sou capacitado, sou isso, sou aquilo, vou para essa posição. Não, ninguém assume essa posição de honra. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra. E aqui não fala Jesus não tomou para si a honra. Fala o Cristo, ou seja, está se referindo à divindade dele. Ao Deus divino, Deus, né? Não ao homem Jesus. Fala assim, por isso Cristo não tomou para si essa honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, hoje e eu o gerei. E aí mais embaixo, vocês podem ler depois se quiserem, Hebreus 5, mais embaixo fala assim, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção, de sua profunda dedicação, de sua profunda entrega, de se render, de se humilhar, de descer. Aí fala, embora fosse filho de Deus.
embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Olha isso. Ele aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. E a gente não quer se submeter, e a gente não quer descer, não quer se humilhar, não quer confiar que Deus é soberano, que Ele sabe o que Ele faz, que Ele tem o controle de todas as coisas na mão. A gente precisa de entender que Deus sabe aquilo que Ele faz. E Ele é o que honra. Ele é o que levanta. Aqui fala. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Ok, tem vários. Só que eu não vou ficar nelas agora, senão eu vou passar do horário. Mas, estava falando aqui, eu quero ver, essa está em Hebreus, deixa eu ver. Aqui o que Jesus falava? A minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ele não falava nada dele mesmo, ele não fazia nada por ele mesmo. E ele podia fazer, igual ele falou lá para os fariseus que estavam discutindo, perguntando as coisas sobre ele. Ele falou assim, estou vendo, estou observando e tenho muita coisa para falar. E eu posso falar porque eu sou Deus, né? Praticamente era aquilo que falou. Ele era Deus, mas praticamente o que ele falou. Eu podia falar, mas eu não vou falar, porque eu só falo aquilo que o Pai me mandou falar. Amém. Olha isso. Isso é submissão a uma autoridade, a uma vontade. A vontade de Deus estabelecida. Aí ele fala assim, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Olha isso. Vou falar da minha sabedoria. Vou falar porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito estudado, porque eu tenho conhecimento naquilo, porque eu tenho conhecimento naquilo outro. Não fala nada, irmão. Se Deus criar a oportunidade, te chamar, aí você vem e fala. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é o nosso achismo, não é a nossa... Aquilo que você pensa é a vontade de Deus. Aí que ele fala aqui, mas quem procura, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não mentiras. Então, quando a gente se submete, a gente está debaixo da honra, porque submissão é honra. Quando você se submete, você honra, você respeita. A gente tem consideração um pelos outros, a gente dá preferência para o outro. Eu gosto disso aqui, eu percebo nos Estados Unidos tem um pouco dessa cultura assim, mais do que no Brasil. Você vai nos lugares públicos, né? E tem um que vai e abre a porta, segura, espera você passar. Você vai num negócio público, um levanta e dá para o velho, para a criança, para não sei o quê. Tem isso. Então, no reino de Deus, essa é a vontade de Deus. Quando a gente se submete, quando a gente vive debaixo da vontade suprema de Deus, soberana, a gente se submete. Então, a mulher que se submete ao marido, mesmo em condições difíceis, a palavra fala aqui, que ela vai... tá aqui. Ela fala assim, que ela... o seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, ele será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Por quê? Porque o seu modo de viver puro e reverente é testemunho da glória de Deus. A glória de Deus, a gente subestima o nosso testemunho, o poder do nosso testemunho. O poder do nosso testemunho, o nosso testemunho carrega a glória de Deus. É glória que transforma. Entendeu? Por que a Bíblia fala que a mulher santifica o marido? Porque através dela, se submetendo a um mandamento, uma ordem, uma lei que Deus estabeleceu, Deus encontra nela um canal
de alcance para o outro, é um testemunho para o outro, né? Então a gente precisa se submeter. Esse estudo de autoridade é muito maior, é muito mais profundo, só que hoje a gente veio para falar sobre submissão e honra, e eu não ia entrar nele, que senão ia tomar todo o tempo. Mas a gente precisa, como igreja de Deus, entender o princípio da autoridade, o que é autoridade, o que Deus pensa sobre autoridade, para a gente entender que no reino é tudo sobre Ele, sobre a vontade dEle. E a gente tem que a cada dia lavar a nossa mente, o nosso espírito na palavra de Deus, para a gente ser renovado na nossa mente, para a gente não dar lugar para ideologias do inferno, esse empoderamento da mulher, essas ideias feministas que vêm surgindo. Gente, isso é uma idolatria de Jezabel. Cada época da história, as entidades, os principados, eles vêm reinando na história de formas diferentes. São os mesmos principados, porém eles tomam características diferentes de acordo com aquela época, obviamente. Então, essa entidade, esse espírito, essa doutrina de Jezabel, vem de muito tempo. E o nome Jezabel fala assim, significa assim, onde está o rei? Por quê? Porque ela não quer que a gente se submeta ao rei, que a gente conheça o rei, que a gente conheça a vontade do rei. Onde está o rei? É aquela que desafia. É aquela que desafia a autoridade, é aquela que manipula, é aquela que desobedece. E há várias formas de manipulação. Às vezes a gente pensa que Jezabel é algo assim, um demônio de pombagira, de uma mulher. Nada, é uma ideologia, é uma forma de pensar, de se comportar, que está muito incutido na nossa forma de viver. Nós dentro da igreja, mulheres, de dentro da igreja, por causa de ideias errôneas. Então a gente tem que ler a palavra, a gente tem que conhecer a palavra para renovar a mente, se libertar dessas ideias que desafiam o rei. Nós somos um reino de reis. Os maridos, as autoridades sobre a nossa vida, eles são reis. Nós somos rainhas. Nós não somos Jezabel, onde está o rei? Que ela quer determinar a vontade dela, quer fazer o que ela pensa, manipular de forma sutil ou de forma descarada. Porque tem mulher que tem um gênio mais forte, que fala o que pensa na cara, tudo, é bem descarado. Mas tem outras que são caladinhas, são doces, mas elas sabem manipular. E a mulher, a autoridade da mulher, ela está na influência. A mulher, ela influencia. Sabe? A autoridade que Deus deu para a mulher dentro da igreja é sobre filhos. Então, quando você entende isso, você tem autoridade para influenciar e ganhar filhos espirituais. Então, olha como que isso é importante a gente entender isso. Por quê? Porque aí nós não vamos dar espaço para mentira. A gente vai aprender a honrar o marido, honrar o irmão da igreja, honrar os amigos, criar uma cultura de honra, de celebrar um ao outro, né? Gente, isso tudo não é fácil de fazer. Na hora que eu sair ali da porta, eu sei que eu já vou estar desafiada. Eu sei disso, todos nós. Por quê? Porque a nossa carne grita. Mas se a gente se humilha, mesmo que você passe uma vergonha, mesmo que você fique chateada, pega o choro e leva para a presença de Deus. Pega a chateação e leva para a presença de Deus. Coloca como lágrimas, coloca como sacrifício de louvor na presença de Deus. E Deus vai te honrar. A palavra aqui fala, se reveste de humildade. Se reveste de humildade. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Eu não sei o que a gente faz agora. O que a gente faz? Vamos orar então? Ok, então vamos...
I know, menina.